Salve tchutchucos, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui a nossa continuidade dos estudos da história geral. E a partir dessa aula, tchutchucos, atenção, eu vou começar a trabalhar a apostila 3 e, por consequência, eu peço a vocês tomarem muito cuidado. Por quê? Porque o assunto que eu vou começar hoje e vou terminar na semana que vem é o Renascimento Cultural. E a atenção que eu peço a vocês é o seguinte: quando vocês estudam Renascimento Cultural, vocês estudam o Renascimento no final da Idade Média, né? Eu estou colocando na Idade Moderna, tchutchucos, porque grande parte dos impactos desse movimento foram sentidos nessa etapa, na Idade Moderna. Mas não está errado você discutir o Renascimento Cultural como sendo parte final da Idade Média. Assim como também não é errado você discutir o Renascimento Cultural como sendo um dos elementos de transição para esse período, que é o período da Idade Moderna, tá bom? Então fique aqui bem claro, é um assunto relacionado tanto à Idade Média como à Idade Moderna, e eu estou colocando aqui na Idade Moderna por conta dos seus impactos e, lógico, por conta, em grande parte, de a gente entender que o movimento renascentista cultural ele é um movimento de transição do feudalismo para a modernidade, tá certo? Então nessa aula 1, tchutchucos, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar as considerações sobre o renascimento cultural, eu vou mostrar para vocês o que do renascimento a gente tem que lembrar como sendo, como eu disse, esse elemento de transição da Idade Média para a moderna. Em seguida, eu vou trabalhar as principais características, e nisso vocês vão entender o quanto o movimento renascentista ele é um movimento de construção da modernidade. E eu termino, tchutchucos, apontando o renascimento na Itália e os principais elementos desse renascimento lá, quando se fala de fases, tá? Então é uma aula de introdução, é uma aula em que eu vou apresentar o que é necessário vocês guardarem sobre esse grande movimento de transição que é o movimento do renascimento cultural. Tá certo? Então, antes da gente começar, olha o que eu trouxe. Eu trouxe uma linha do tempo da Idade Moderna para vocês se localizarem. E nisso, tchutchucos, eu já apresento a Idade Moderna da seguinte maneira. Idade Moderna é um período que fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, tá? E esse período aqui é um período que tem um começo associado ao século XV, por quê? Porque nesse século XV a gente vai perceber que um dos principais elementos para que nós tenhamos essa formação da modernidade é a queda de Constantinopla. E, consecutivamente, para vocês que estão atentos, o início das grandes navegações. E eu falo nisso, mas a gente pode entender, como vimos lá no começo do ano, que foi uma aceleração do movimento de grandes navegações, tá bom? Então, o começo da Idade Moderna, vocês podem guardar sim. É o momento em que nós temos a ruína total do sistema feudal, isso principalmente ali no miolo da Europa, e com a queda de Constantinopla, nós temos as grandes navegações. Joia? E quando que ele termina? Dá uma olhada aqui, ó. Ele termina no século XVIII. E por que nesse século XVIII, tchutchucos? Porque no século XVIII acontece talvez uma das revoluções mais impactantes do mundo, que foi a Revolução Francesa, tá? Eu digo o seguinte, ela foi a mãe das revoluções não pelo caráter dela, no sentido de transformações, ou como o nome diz, no sentido de revolução, mas sim nos seus impactos. Haja vista que vocês vão lembrar que a Revolução Francesa ela foi uma revolução que impactou na estrutura do absolutismo na Europa, impactou também nas colônias americanas com alguns movimentos relativos à independência, não é a independência em si, mas movimentos que se relacionam com, eu pego o exemplo de Brasil, com Juração Baiana. E por tabela, a gente entende também a Revolução Francesa impactante na Europa e no mundo, vamos colocar dessa maneira, como sendo aquela que leva adiante as premissas básicas que foram levantadas lá, desde as revoluções inglesas até esse momento, como a liberdade, como o individualismo e por aí vai. Então a Revolução Francesa é considerada por grande parte dos historiadores ainda hoje como sendo o ponto final da Idade Moderna, o que a gente pode entender também como transição para a idade seguinte, que é a Idade Contemporânea, tá?
Então isso é a Idade Moderna. É o período que vai do século XV, resumindo, com a queda do sistema feudal, né, da Europa feudal, até o século XVIII, quando a gente tem a Revolução Francesa. E lembrando, essa Revolução Francesa é também uma espécie de checkmate no absolutismo. Entenderam? Agora, vem comigo. Tchutchucos, eu não posso estudar a Idade Moderna como sendo uma idade homogênea, tá? Ela, na verdade, teve duas fases. Dá uma olhada aqui, ó. Ela teve uma primeira fase, que é chamada de período da transição, fase essa que vai do século XV até o século XVII, boa. E a segunda fase, que é carinhosamente apelidada, isso deve-se muito ao Eric Hobsbawm, historiador inglês, Era das Revoluções. E a Era das Revoluções é o século final da Idade Moderna. É o período que vai do século XVII até o século XVIII. Tudo bem? Qual que é a diferença de uma era para outra, ou de uma fase para outra, pessoal? A primeira era, ou a primeira fase, período da transição, a gente sempre tem que lembrar que é uma época de acomodação. O que vocês vão perceber aqui? Eu vou colocar abreviado, vocês vão escutar, e a gente vai usar como termo para esse período. Esse aqui, tchutchucos, é o período do chamado olha lá, feudalismo, tá? Semifeudalismo, ou, vou abreviar também, antigo regime. Tudo bem? Semifeudalismo ou antigo regime. O que é isso aí? Significa que nessa primeira fase da Idade Moderna, entre o século XV e o século XVII, a Europa está passando por uma transição, enterrando alguns elementos do sistema feudal, entrando na modernidade, mas as coisas ainda são muito confusas. Então, grande parte da organização da Europa nesse período, do século XV a XVII, nesse período de transição, nos remete tanto ao sistema feudal como também à modernidade. Tá bom? O maior exemplo que vocês vão guardar relativo a essa questão de semifeudalismo e antigo regime é absolutismo, que daqui a pouco eu vou comentar. Tá bom? Agora, Era das Revoluções, tchutchucos, o nome já diz tudo, né? Mas eu peço para vocês abreviarem que grande parte dessa Era das Revoluções deve-se ao papel da burguesia. Ó, então elas são revoluções burguesas. Elas são revoluções que começam a colocar em prática e consolidar essa mesma tendência, que é a tendência de transformações. É a tendência de transformações feitas pela burguesia. Aí muitos me perguntam, prof, mas por quê? Tchutchucos, uma pequena explicação para vocês é que a burguesia ela foi aquele setor socioeconômico que desde a Baixa Idade Média vem transformando a Europa. É um assunto que vocês já sabem, né? Só que, a partir do momento em que, junto a ela, você tem a formação das monarquias nacionais, você tem um problema muito interessante e até muito caro para aquele período. Os reis se apoiam na burguesia e vice-versa, montam os seus estados nacionais, só que no começo da Idade Moderna, entre o século XV e o século XVII, esse mesmo rei utiliza a burguesia somente como uma espécie de sustentáculo. Não dá a ela o direito de participação política, não plenamente, não dá a ela o direito de capitalizar a economia, de conduzir a economia. E o pior é que joga esse setor social na mais baixa camada da maior parte dos países absolutistas, que é o terceiro estado, ou terceira camada, entenderam? Então o que acontece é que a partir do século XVII, quando a burguesia se apercebe do papel dela, tanto como agente econômico, como também como agente sociopolítico, ela começa a se mobilizar. E dessa mobilização nascem as revoluções que a gente chama de revoluções burguesas. É o ciclo revolucionário que fecha a Idade Moderna entre o século XVII e o século XVIII, tá? E aí vai uma dica. Quase todas essas revoluções tiveram um ponto em comum. Olha lá, eu vou abreviar aqui, ó, que é o liberalismo, tá? O liberalismo que vai ser tão discutido a partir do século XIX, aqui nesse caso nasce e é utilizado como elemento primordial para essas revoluções.
tá certo? Então vamos agora dar uma olhadinha rapidão em cada um dos elementos, em cada uma das fases da Idade Moderna. Então vamos lá, vamos viajar na Idade Moderna. Tchutchukos, primeiro assunto que daqui a pouco eu vou começar com vocês, e é típico dessa época de transição, e eu digo até mais, é um dos principais elementos da transição da Idade Média para a Moderna, é o renascimento cultural. O básico para vocês é o seguinte: guardem que o movimento renascentista, aqui no caso cultural, ele foi na verdade uma revitalização cultural. Eu falo isso porque muitos, quando olham para o termo renascimento, identificam que agora sim, nesse período entre o século XIV e o século XVII, a cultura está sendo valorizada. E não é bem por aí. Na verdade, você vai ter uma maior valorização, tá? Uma reativação, no sentido de ampliar a prática cultural. Mas para que vocês entendam que cultura sempre houve na Idade Média, tá? Maiores informações, tchutchucos, tentem achar a minha aula sobre cultura medieval lá na plataforma. Eu discuto um pouco sobre isso. Tá legal? Segundo assunto, a gente vai discutir com bastante calma. Reforma e contra-reforma. Ou, para os menos íntimos, reformas religiosas. Bem resumido para vocês. Essas reformas religiosas, tchutchucos, que tem relação lá com Lutero, Calvino e Henrique VIII, são, na verdade, um conjunto de questionamentos feitos em relação à Igreja Católica. E desses questionamentos surgem essas novas religiões, as religiões ditas protestantes, tá bom? Então ela também é considerada, essa temática das reformas religiosas, ou reforma e contra-reforma, um elemento de transição, ok? Outro assunto que a gente discute bastante, tchutchucos, vamos ter uma aula, duas até, sobre isso, é o absolutismo monárquico. E junto ao absolutismo monárquico, vocês vão entender o que eu quis dizer como semifeudalismo e antigo regime, características típicas dessa época de transição. Mas o básico é o seguinte: absolutismo, tchutchucos e tchutchucas, é quando você tem toda a concentração dos poderes nas mãos do rei. Lembram? E dentro disso você vai ter o rei controlando a economia através da prática do mercantilismo, o rei controlando a sociedade com a revalorização da sociedade estamental ou de ordens, o rei que é senhor de toda a justiça. Então aqui no caso, apesar de existirem membros relacionados à justiça, é o rei que é o soberano. E vamos estudar também aqui, tchutchucos, alguns casos, como por exemplo, o caso inglês e o caso francês, fazendo valer lógico, né? No caso do caso francês, o Luís XIV, e no caso do caso inglês, a nossa querida Elizabeth I. Joia? Assunto que a gente não vai ver, porque nós já vimos, tem a ver com a idade de transição, esse período de transição, grandes navegações. Tchutchucos, maiores informações, tentem voltar ao que nós estudamos no começo do ano em História do Brasil. Foi lá que eu discuti grandes navegações, foi lá que eu mostrei para vocês o pioneirismo português, os impactos dessas grandes navegações para a Europa e para o mundo. Lembra? Para a Europa, a consolidação do sistema capitalista e, lógico, a potenciação de uma ou outra nação. Para o mundo, as colonizações, principalmente as colonizações da América. Joia? Outro assunto típico desse período de transição, dessa primeira fase da Idade Moderna, a América pré-colombiana. E eu vou colocar para vocês como um capítulo bônus, tá? Não tem na apostila, mas eu vou dar uma aula explicando um pouco sobre a América pré-colombiana. O básico. Esse assunto foi muito sutilmente explorado, mas para vocês entenderem como é que nasceu essa América pré-colombiana, naquele primeiro capítulo de História Geral, quando eu tratei da pré-história, tá? Mas aqui o que de bônus eu vou trazer para vocês? A organização dos principais impérios dessa época pré-colombiana. O Império Maia, o Império Inca e o Império Azteca. Joia? E para finalizar, tchutchucos, o último ponto, o último tema desse período de transição é a colonização da América, que eu posso muito bem colocar no plural, não é verdade? Porque quando eu falo da colonização da América, eu não falo de uma colonização, aquela que a gente está mais acostumada, a colonização portuguesa. Não,
Eu falo de várias colonizações. Tivemos a colonização da Espanha aqui na América, né? A colonização espanhola. Tivemos a colonização da Inglaterra aqui, a colonização feita ali na América do Norte, as 13 colônias. Tivemos a colonização da França, a francesa, feita ali nas ilhas do Caribe, aqui, por exemplo, na América do Sul, na Guiana Francesa. Tivemos também a holandesa, a Holanda também colonizou o espaço americano. Tio, só que o detalhe é que quando a gente coloca no singular, fica mais interessante vocês perceberem que a colonização da América era um projeto europeu, tá? E eu peço muito que vocês assistam a essa aula, por quê? Porque aqui eu vou demonstrar as especificidades de cada tipo de colonização. Mas pode colocar no singular porque era um grande projeto europeu. Era o projeto de fortalecimento do absolutismo e é uma grande consequência, lógico, das grandes navegações. Joia! Então, tudo isso, esses 6 temas que eu coloquei aqui para vocês, são os essenciais para vocês entenderem esse período da transição. Bora agora olhar para a segunda fase da Idade Moderna, o período ou era das revoluções? Então vamos lá. Primeiro assunto que a gente vai trabalhar, típico disso, da era das revoluções, é a Revolução Inglesa, ou como coloquei aqui no plural, revoluções inglesas. E por que no plural? Porque a gente vai entender que as revoluções inglesas foram, na verdade, um conjunto de revoluções dentro de uma mesma. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar, por exemplo, da Guerra Civil, da República Puritana, da Restauração. Lembraram? Mas o mais interessante dessas revoluções é que vocês entendam que isso é a porta de entrada para as revoluções burguesas. Por quê? Não basta lembrar que elas foram feitas só pelo parlamento, mas principalmente tem que ser lembrado que quem mobilizou as revoluções inglesas foi a burguesia. Vamos estudar também, tchutchucos, o glorioso movimento iluminista, que muitos confundem com renascimento cultural, mas não confundam. A gente costuma dizer que o iluminismo ele bebe da fonte daquilo que o renascimento cultural deixou como elementos dentro da Europa. Só que ele aprofunda, porque o movimento iluminista não é um movimento só cultural, é um movimento filosófico, político, social, econômico. É um movimento que, em suma, a gente vai estudar, ilustra a Europa. Traz aquilo que a Europa precisava, que é um pouco mais de arejamento. É, na verdade, uma demonstração de crítica ao antigo regime e todas aquelas estruturas que fizeram parte do período de transição. Aqui vocês vão aprender, por exemplo, os principais teóricos do movimento iluminista que tanto defenderam a liberdade, como, por exemplo, Rousseau, Voltaire. Aqui a gente vai aprender também o ponto de vista econômico da burguesia, pautado basicamente no liberalismo econômico. E vamos aprender também que o iluminismo ele vai ser o substrato teórico e ideológico para as revoluções que vêm em seguida. Certo? Mais um assunto, a gente vai estudar, cuidado, aqui no caso, dentro dessa era das revoluções, é a primeira revolução industrial, aquela que aconteceu no século 17 e 18, tá? Aquela em que nós temos o brilho da Inglaterra, a oficina do mundo, aquela que já substitui de cara a manufatura pela maquinofatura e, sobretudo, uma revolução industrial de impactos muito profundos, não só na economia, mas impactos profundos também na sociedade, na política, evidenciando sempre, como a gente está colocando aqui em voga, a burguesia. Entenderam? E para quase terminar, a gente aprende aqui também sobre a independência das 13 colônias. Como não? Tchutchucos, é muito legal estudar esse assunto da independência das 13 colônias, por quê? Para que nós possamos fazer a conexão da história geral com a história da América. E, sobretudo, para que entendamos que tudo o que acontece no cenário europeu, na dita história geral, também tem que ser usada como elemento de explicação das transformações americanas, ou transformações aqui da América. É um assunto que tem toda a relação com o iluminismo, tem toda uma relação com a vontade de autonomia e separação aqui das colônias americanas e, sobretudo, é também uma relação com a construção de uma das maiores potências que vão surgir a partir do século XIX, né? Vamos colocar dessa maneira, mas que nasce nesse contexto, Estados Unidos da América.
Então esse nome, independência das 13 colônias, também pode ser guardado como independência dos Estados Unidos, uau, e também é chamada de Revolução Americana. Boa? E para finalizar, já expliquei um pouco para vocês, só vou retomar para a gente fazer sempre a correlação de que esse último tema é o fim da Idade Moderna, ou já a transição dessa Idade Moderna para a contemporânea, Revolução Francesa. Revolução magnânima, tchutchucos, que catalisou tudo o que é de sentimento da burguesia francesa naquela época, bebeu da fonte do iluminismo, de certa maneira tem relação com a independência das 13 colônias, mas sobretudo era um movimento que chacoalhava os pilares do antigo regime, chacoalhava mais ainda os pilares do absolutismo. Joia? Então, Revolução Francesa é o tema que a gente usa para encerrar a Idade Moderna. E por tabela vai ser o tema que a gente também usa para encerrar a Apostila 3. Tudo bem? Todo mundo apresentado à Idade Moderna? Então, tchutchuco, sem mais delongas, vamos trabalhar a primeira aula de Renascimento Cultural. Para que vocês entendam do que eu estou falando, por favor, abram na página 4, a Apostila 3 e venham comigo. Olha só, a primeira coisa que eu sempre gosto de passar para todos aqueles e aquelas que estão aprendendo sobre o renascimento cultural é o termo renascimento. E a pergunta que eu sempre faço, quando você fala renascimento, você fala de uma coisa que está surgindo novamente. Havia morrido e está ressurgindo, renascendo. Vocês não concordam que usar esse termo para esse movimento é muito forte? Quer ver por quê? Quando eu trabalhei com vocês a cultura medieval, eu falei de uma cultura que existiu sim na Idade Média, e eu falei que o grande detalhe da cultura medieval é que ela era muito ligada à Igreja Católica. E, de certa maneira, essa ligação com a Igreja Católica tem a ver exatamente com o contexto daquela época. Mas o que eu trabalhei? Eu trabalhei da produção literária na Baixa Idade Média, isso é muito mais perceptível. Eu trabalhei com arquitetura, mostrei que na Idade Média você teve estilos arquitetônicos, o românico e o gótico. Eu trabalhei, para vocês terem uma ideia, filosofia. Mostrei para vocês que houve um pensamento filosófico na Idade Média e trabalhei com toda certeza a educação na Alta e na Baixa Idade Média. Então o que eu fiz naquela aula sobre cultura medieval foi mostrar uma coisa que pouca gente sabe, que é justamente esse detalhe. Houve produção cultural na Idade Média sim. Mas por que então esse termo renascimento para esse movimento aqui? Tchutchukos, o termo é contemporâneo da época, tá? Ele foi criado porque os agentes do movimento cultural, pintores, escritores, filósofos e arquitetos, se achavam os agentes da renovação, os agentes de uma cultura que teoricamente estava sendo praticada com uma intensidade que nunca havia sido feita outrora. E muitos até de forma arrogante falavam que eles estavam fazendo nascer uma cultura que tinha se perdido. É daí que a gente sempre lembra que o termo Idade das Trevas é um termo desse momento. Então tome cuidado, porque renascimento cultural, que é um termo da época, na verdade tem que ser entendido pela palavra revalorização ou até ampliação. Por quê? Porque durante o período de vigência desse movimento, a arte e o conhecimento, sim, vão ser ampliados e revalorizados. Eles não vão ser renascidos, eles vão ser intensificados. Entenderam? Tempo de duração, sempre gosto de passar. O movimento começou no século XIV e grande parte disso tem relação com o surgimento das universidades e, ao mesmo tempo, daqui a pouco eu vou comentar, com a valorização da burguesia tentando se afirmar naquele contexto, e terminou, tchutchucos, do século XVII. E quando terminou nesse século XVII, não é que desapareceu, mas se transformou no movimento maneirista, mas já espalhado por boa parte dos grandes centros comerciais da Europa. Então reparem que quando eu digo que o movimento renascentista é um movimento de transição, eu não estou errando. Por quê? Porque ele teve a sua gênese, o seu começo na Idade Média, na Baixa Idade Média, e prosseguiu todo o seu desenvolvimento, no caso, o que eu usei como termos, a revalorização e a ampliação cultural até o século XVII, até o começo da Idade Moderna.
Então não podemos falar que o movimento renascentista é só da Idade Média, assim também como a gente não pode afirmar que o movimento renascentista pertence tão somente à Idade Moderna. É na verdade uma transição, ele é concomitante com os dois períodos. Joia? Considerações, vem cá, são do coração. A primeira consideração, tchutchucos, que eu peço muito para vocês guardarem, é que esse grande movimento foi fruto das transformações socioeconômicas pelas quais a Europa passava durante a Baixa Idade Média. Pega lá os exemplos. Na sociedade, na área social, quem é o setor que começa a se tornar um setor de relevância para aquele momento? É a burguesia, né? Então essa burguesia, ela vai ser uma das agentes do movimento renascentista cultural e é ela que tem toda a relação com a transformação social. Outra coisa importante, lembra lá, quando eu falo de economia, alguém me aponta quais são as transformações econômicas que a gente percebe nesse momento? Isso, tchutchucos, nós temos duas. A primeira transformação econômica é a falência do sistema feudal, um sistema que há muito tempo, desde o século XI, não consegue mais se firmar, não consegue mais se manter. E o essencial, que eu vou colocar aqui no canto, a transformação em consequência dessa falência do sistema feudal, a grande transformação econômica desse período da Baixa Idade Média é o nascimento do capitalismo. Lembram? E o capitalismo é muito importante, por quê? Porque é o capitalismo que vai fazer com que as relações políticas e as relações sociais se alterem. E isso tem um impacto tremendo dentro da cultura. Aí puxa um elemento importante, puxa o elemento da burguesia. Segunda consideração, eu falei para vocês que a burguesia que estava nascendo justamente nessa época da Baixa Idade Média, era aquela que estava fazendo as transformações econômicas, ela precisava se valorizar, ela precisava se afirmar. Então a afirmação é usando a arte para tal. Então, quando eu afirmo que ela é uma agente, eu na verdade estou dizendo que a burguesia utilizava a cultura e o conhecimento para se projetar. Como? Através da demonstração de bom gosto, da demonstração de que ela estava valorizando a pintura, a arquitetura, os estudos clássicos, a manutenção do conhecimento filosófico, entenderam? Então, não à toa, grande parte dos agentes e financiadores do movimento cultural, do renascimento cultural desse momento, eram membros das mais destacadas famílias burguesas, como, por exemplo, a família Médici, a família Sforza, tá certo? E para finalizar, última consideração, que tem tudo a ver com o que eu venho dizendo sobre o que é o termo renascimento para a gente guardar, é que esse movimento foi um movimento de evolução e intensificação da cultura. Como assim? Tchutchukos, a cultura naquele período da Idade Média era uma cultura muito ensimesmada e ligada a preceitos religiosos, né? Tão somente isso. Então a gente não vê muita variação. A literatura, por exemplo, na Alta Idade Média ficou muito presa, vamos destacar, ao estudo da história dos santos. A arquitetura era muito voltada para a construção de catedrais. Na Baixa Idade Média, a coisa não muda muito, mas começa a ficar um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque a burguesia nessa Baixa Idade Média começa a se destacar, começa a demonstrar o valor que se tem que dar à cultura e ela vai começando a sofrer transformações. Só que no renascimento cultural, a evolução é muito maior. A cultura é colocada num patamar muito mais extremado para demonstrar o quê? Para demonstrar que enquanto ela evolui, o ser humano também evolui. Então pensa, o que antes, por exemplo, na arquitetura era muito ligado tão somente a catedrais, agora no Renascimento não. Você vai ter a construção de palácios, você vai ter a construção de moradias de membros da burguesia. É o exemplo da pintura, que é o que eu mais gosto. A pintura medieval era uma pintura com temática tão somente religiosa. Era uma pintura que não tinha muito brilhantismo no sentido de demonstrar os tipos sociais. As cores eram muito carregadas, eram muito escuras. Com o renascimento cultural, na próxima aula vocês vão perceber, eu vou mostrar algumas telas para deixar isso bem claro, a pintura muda. Por quê? Porque as temáticas não estão somente ligadas à religião. Começam a existir temáticas pagãs,
temáticas sociais, a coloração muda, você não tem mais aquelas pinturas carregadas, mas você tem pinturas coloridas, você tem a utilização da perspectiva. Então, só por esse quesito que eu coloquei aqui, da pintura e da arquitetura, vocês têm uma breve noção do que significa evolução. A evolução, ela tem a ver com mudança de temática e com mudança também de concepções. Porém, tchutchucos, a gente não pode esquecer que a evolução também chegou à ciência. Olha que coisa maravilhosa. A ciência, que era tão pouco explorada durante a Idade Média, agora passa a ser mais explorada. Não que fosse um colosso de exploração, não. Ela sofria sim retaliações da igreja, mas ela começava a se tornar um pouco mais aflorada. A ciência vai se manifestar aqui, por exemplo, na medicina, vai se manifestar, por exemplo, na astronomia, na física, na química, na futura biologia. Então a evolução, ela também se coloca aqui dentro da ciência para demonstrar aquilo que eu estou colocando sempre em prática. Isso é um movimento de revalorização, de ampliação. E a evolução, ela marca muito isso. Entenderam? Agora, e a intensificação? Tchutchucos, se eu pedir para vocês fazerem uma pesquisa, isso até mesmo na internet, para que vocês descubram nomes de grandes pintores ou de grandes arquitetos da Idade Média, vocês vão encontrar, mas muito poucos. Por quê? Porque a grande produção artística da Alta Idade Média era tão ligada à Igreja Católica que pregava-se muito o anonimato, tá? Era a instituição que fazia a arte, era a instituição que financiava a cultura. Agora não. Com o renascimento cultural, o desejo da burguesia e o desejo de alguns outros setores da elite em fazer arte e financiá-la era tão grande que a gente vai ter uma intensificação. Vocês conhecem nomes variados dentro do renascimento cultural em se tratando de pintura, literatura, arquitetura, astronomia, não é verdade? Então isso demonstra que a produção cultural ela passou a ser mais profícua, ela passou a ser mais intensificada e não ficou presa somente na literatura, na arquitetura e na pintura. Entrou em cena esses outros elementos que eu apontei para vocês, destacando-se também, mais uma vez, a área da ciência. Entenderam? Então pensem aqui com essa última consideração que o movimento do Renascimento ele foi um movimento diferenciado. Ele foi um movimento, sim, de transformações, ampliação, revalorização e, nesse sentido, totalmente ligado a uma burguesia que precisava se afirmar. E uma burguesia que precisava se afirmar dentro dessa conjuntura de transformações ali da Baixa Idade Média. Entenderam? Então vamos lá, tchutchucos. Já sabemos o básico sobre o Renascimento, já sabemos o tempo de duração e sabemos as considerações. Agora, nada mais justo a gente observar as principais características, né? Então vamos lá. Primeira delas, tchutchucos, Renascimento cultural é um movimento de valorização da cultura clássica, a cultura greco-romana. E quando a gente fala que é uma valorização da cultura clássica, cultura greco-romana, a gente já começa a entender que realmente eles se diziam agentes de modificação, agentes que não consideravam a cultura da Idade Média e estavam tentando resgatar a cultura que se perdeu lá do passado. A cultura grega, que valorizava tanto a filosofia, que valorizava tanto o ser humano, e também a cultura romana, que tinha lá as suas predileções, como por exemplo pelo direito e também, lógico, pela a construção, pela arquitetura. Entenderam? Então, esse movimento, ao valorizar a cultura clássica, pode circular, automaticamente se opõe a certos valores medievais. Por exemplo, eles se opunham à ideia de um teocentrismo. Cuidado, eles não são contra a igreja, eles são contra essa ideia de que tudo tem que ser observado à luz da religião ou à luz de Deus. Eles são contra aquela questão de que o homem ele é sempre um pecador. Pelo contrário, a gente vai perceber que eles dão muito valor ao humanismo, que foi um movimento que nasceu dentro das universidades. Eles são opostos também àquela questão de que o castigo divino era sempre colocado em prática, porque o homem ele não conseguia evoluir, ele nem tinha o direito ao livre-arbítrio.
E no lugar, o que eles propunham? No lugar desses valores medievais, o que os renascentistas propunham? Eles propunham, por exemplo, o hedonismo, que é a valorização do prazer, dentro de um entendimento de que o homem, ele é um homem, mas não como um qualquer, mas em evolução. Ele é um ser que se aproxima de Deus. O movimento renascentista também propõe o racionalismo, o uso da razão em contraposição ao misticismo, em contraposição à vertente religiosa de explicação do mundo. O movimento também propõe o naturalismo, a aproximação do homem com a natureza, entendendo que a natureza é a sua casa primordial, né? Na natureza, inclusive, que o homem se encontra dentro daquele ambiente de bondade e de altruísmo. E, por exemplo, propunha o movimento renascentista também o individualismo. O individualismo, que significa que o homem ele tinha que contar consigo mesmo, ele tinha que se valorizar. Até porque, como eu disse lá no hedonismo, o homem é especial. Ele se aproxima muito de Deus por conta disso. Entenderam? Tchutchukos, é tão bonito quando a gente pensa nessas propostas. Por quê? Porque o que está sendo colocado aqui em prática é a valorização de coisas que o mundo clássico sempre valorizou e agora precisavam ser resgatados. Olha, cuidado, não havia essa valorização na Idade Média, não, isso não, mas nem por isso a gente pode falar que a Idade Média não teve produção cultural. É o que eu disse agora há pouco. A Idade Média, ela se voltava para questões relacionadas à religião, e o movimento renascentista voltava-se a questões relacionadas ao homem. Então são outros valores, são valores que se opõem à medievalidade, se opõem à Idade Média e, de certa maneira, está invocando aquilo que a gente chama de modernidade. Tá certo? E para finalizar, tchutchucos, uma última característica que a gente sempre tem que lembrar, que é típica do movimento do renascimento cultural, é o humanismo. Olha lá, atenção. O humanismo, que significa basicamente o ato de você estudar e valorizar o homem, que tem como grande expoente um grande estudioso chamado Petrarca, é na verdade fruto dos estudos feitos dentro da universidade, aqui nesse contexto, por enquanto, da Baixa Idade Média. Ora vejam, tchutchucos, as universidades quando foram criadas, elas foram criadas por quê? Porque havia uma necessidade da elite, como por exemplo a burguesia, de ter algum tipo de estudo para os seus filhos, para que os seus negócios vingassem, não é? Mas com o tempo, essas mesmas universidades vão ser financiadas pelos reis ou príncipes, porque precisam de estudos dos clássicos para poder justificar o poder deles. As universidades vão ter o apoio da Igreja Católica para que ela consiga manter alguns aspectos do seu pensamento, né? Haja vista que nesse momento a Igreja Católica precisava se reafirmar, e dentro das universidades o conhecimento começa a ser mais explorado. Por quê? Porque nessas universidades, à luz do humanismo, os 3 saberes principais para se constituir um homem perfeito, um homem que possa ser valorizado e que se aproxime de Deus, são esses aqui. O saber científico, por exemplo, a astronomia, o saber filosófico, e num determinado momento era um saber filosófico muito ligado ainda ao tomismo, e também o saber artístico pessoal, não só a pintura, mas também a música, também a escultura, entenderam? Então o humanismo, quando começa a colocar em evidência que o homem é um Deus em construção, o homem ele tem o direito e pode ter esses saberes, o científico, o filosófico e o artístico, valoriza que quem tem que ser o centro das observações e das transformações é o ser humano. Tchutchucos, daí nasce essa característica aqui, que é típica do movimento renascentista, que é o antropocentrismo. É o homem como medida e o centro de tudo. Entenderam? Vamos colocar tudo isso numa imagem, tchutchucos? Eu adoro e vocês vão adorar também. Olha aí, eu tenho o orgulho e o prazer de apresentar a vocês a Escola de Atenas do genial Rafael Sanzio. Tchutchucos, isso aqui é um afresco. Ele foi pintado ali no que seria hoje a Biblioteca do Vaticano, a pedido do Papa Júlio II. E a produção em si, se vocês observaram bem, de cara, pelo nome, é uma homenagem a Platão, né? Não se esqueçam por quê.
porque mesmo estando aqui na Baixa Idade Média, o pensamento platônico ainda era utilizado para discussões filosóficas da Igreja Católica, tá? Então a escola de Atenas, que foi a escola de pensamento filosófico de Platão, está aqui aparecendo como uma homenagem. Mas olhem para esse afresco, tchutchucos. Olha que coisa linda que o Rafael Sanzio pintou entre os anos de 1509 e 1510. Todos os personagens que nós temos aí são personagens que fazem homenagem à filosofia, à ciência e ao conhecimento em si. Quer ver? Olha lá. Tchutchucos, olhando para o centro da imagem, vocês vão aqui entrar em contato, relembrando, dois grandes filósofos. O de vermelho é Platão, apontando para cima, carregando ali no braço um livro chamado Timeu, que eu acho que vocês já ouviram falar. E em azul nós temos o Aristóteles, que está espalmando para baixo, está afirmando o seu pensamento metafísico. E debaixo do braço ele está portando o livro Ética, lembra? É bacana porque esses dois personagens que vocês estão vendo aí, eles estão aqueles que fazem com que a obra em si faça uma homenagem ao conhecimento filosófico. Quer mais um? Vamos avançar? Olha aqui em verde. Essa figurinha é o fabuloso e não menos importante Sócrates. Ele está com os 3 dedos apresentando a tese, a antítese e a síntese para esse personagem aqui, ó. Adivinha quem é? Alexandre o Grande. É como se o passado, ou seja, Sócrates, estivesse dialogando com o futuro para a época da filosofia grega, tá? Que é o Alexandre. O Alexandre seria aqui colocado para fazer uma homenagem ao famoso pensamento helenístico, tá? Que todo mundo sabe que foi a fusão do conhecimento grego com o conhecimento oriental. Vamos avançar? Vamos olhar mais outra homenagem e mais outro personagem. Aqui, ó, Diógenes, todo esparramado ali nas escadarias da escola de Atenas. O Diógenes, pessoal, ele, todo mundo sabe, era o filósofo cínico, né? Ele está sendo apresentado aí como sendo aquele que representa o hedonismo. Então os filósofos ali em cima, Sócrates, Platão e Aristóteles, fazem uma referência à razão. E aqui nesse caso, Diógenes, ele está fazendo uma referência ao hedonismo. Vamos olhar mais um personagem? Olha esse aqui todo ensimesmado, Heráclito. E é interessante porque é um Heráclito com cara de Michelangelo, né? Até porque enquanto o Rafael Sanzio estava pintando esse quadro, aqui no que é a Biblioteca do Vaticano, do lado praticamente, o Michelangelo estava pintando a Capela Sistina. Mas o Heráclito aqui, ele está apresentando mais um elemento do racionalismo, que é a dialética. E o próprio movimento renascentista era muito dialético, né? Ele estava se colocando em oposição ao pensamento medieval. Vamos olhar agora alguns caras ligados à matemática ou a exatas. Essa figurinha aqui, pessoal, Pitágoras. Lindo, né? E olhem, tchutchucos, que em cima, quem está observando Pitágoras escrevendo ou fazendo a sua teoria é um grande estudioso árabe chamado Averroá, ou Averroes, como muitos dizem, tá? Aqui, ó, na extrema direita de vocês, esse aqui é Euclides. E o Euclides, ele está muito aqui parecido com o Bramante. O Bramante era um arquiteto. Inclusive, a arquitetura que aparece aqui na escola de Atenas é uma arquitetura muito renascentista. Dá uma olhada. A presença de arco, típico da construção romana. A presença de colunas, típico da construção grega. E aqui no fundo, tchutchucos, a abóbada. A abóbada, que seria a simetria, e o quadro inteiro é uma simetria arquitetônica, é a conjunção desses elementos. É a conjunção da arquitetura greco-romana. Aqui em cima, olha lá, segurando um globo, pessoal, é Ptolomeu, um estudioso, geógrafo grego, que foi o primeiro a esboçar a concepção de uma esfericidade da Terra. Aqui, ó, esse aqui no cantinho também com uma bola, vamos colocar um orbe, é o Zaratustra, Zoroastro, para os menos íntimos. Tchutchucos, e para finalizar, porque a gente não tem muito tempo para discutir, nós temos também a presença de elementos pagãos, mas na verdade era uma referência à cultura greco-romana. Aqui, nesse nicho, Apolo, o deus do conhecimento também, né? O deus da razão. E do outro lado, Atenas, que é deusa do conhecimento e deusa da sabedoria.
Então reparem que nesse quadro vocês encontram, pelas mãos do genial Rafael Sanzio, todos os elementos do movimento renascentista. Quais são? A valorização da cultura greco-romana, a valorização do humanismo, todos aqui são seres humanos, a valorização do individualismo, a valorização do hedonismo e a valorização, não se esqueçam também, do naturalismo. A natureza aparece até porque todos que estão aqui, eles estão de forma muito natural e estão dialogando como se estivessem em contato com a natureza. Tá certo? Tchutchukos, voltando lá, olha que coisa maravilhosa. O movimento, então, como vocês podem observar, ele traz para a gente essas características que, em suma, é um rompimento com o pensamento medieval. Tá joia? E aí vamos à parte gloriosa da aula. Por que o movimento renascentista surgiu? Quais foram os fatores que levaram ao anúncio dessas renovações, dessa ampliação da cultura? Galera, o básico está lá dentro das considerações, quando eu falei do contexto, que era um contexto de transformações da sociedade e da economia. Mas vem para cá porque a gente vai dar uma melhorada. Primeiro fator, tchutchucos, é o renascimento comercial e urbano. E sabe por quê? Porque com esse renascimento comercial e urbano, a gente vai ter o poderio de alguns centros comerciais, a se destacar o poderio das cidades italianas. E dentro dessas cidades italianas, que são centros comerciais, olha que bacana, a ascensão da burguesia. O primeiro setor social a perceber que valorizar e financiar a arte e o conhecimento era uma forma de ascensão, era uma forma de se afirmar socialmente. Entenderam? Então o primeiro fator tem a ver com o dinheiro que era gerado dentro das cidades italianas e com o agente, nesse momento, não só da economia, mas também agora da cultura, que se preocupa em financiar o conhecimento. Tudo bem? Segundo fator para o surgimento do renascimento cultural é a retomada dos estudos clássicos e científicos, pessoal. E sabe por quê? É o que eu disse. A burguesia, ela financia muito essa retomada dos estudos clássicos e científicos, porque ela precisa ter conhecimento para poder perpetuar as suas atividades econômicas, para ter sucesso na sua atividade comercial. E isso se estende aos seus filhos, né? Aos filhos dos burgueses. Então, grande parte dessa retomada dos estudos que eram financiados pela burguesia acontecia dentro das universidades. Agora, cuidado, eu também falei dos reis. Tchutchukos, os reis estavam muito interessados no ressurgimento e na retomada desses estudos, e inclusive eles foram grandes financiadores. Para quê? Para que se pudesse criar o substrato ideológico para sustentar os poderes que eles estavam começando a desenvolver, o que a gente vai chamar logo logo de absolutismo. Então Petrarca, por exemplo, que é o conhecido pai do humanismo, era também um grande estudioso financiado por reis, e ele fazia tudo isso para quê? Para que os reis tivessem esse tipo de substrato para se defenderem e justificarem o próprio poder. Mas o interessante, tchutchucos, é que dentro dessa retomada dos estudos clássicos e científicos, o que são retomados são heranças da cultura greco-romana. Bacana? Mais um fator, o desenvolvimento da imprensa, que tem uma ligação muito forte com Johann Gutenberg. Mas é assim, a imprensa, tchutchucos, que nessa época foi desenvolvida, trazido lá da China, ela serviu e muito para divulgação de ideias. As ideias, então, elas não ficavam presas dentro da universidade, ou não ficavam tão somente presas dentro de uma região. Elas eram divulgadas a partir da criação de livros, da formulação de livros. E, logicamente, esses livros eles eram copiados várias vezes agora com a utilização da imprensa, aqueles tipos móveis, entenderam? Então imaginem, tchutchucos, que todo o conhecimento circulava de região a região, as ideias eram difundidas em vários pontos da Europa, então os conhecimentos que ficavam outrora presos agora são livres e passam a ser lidos, passam a ser compreendidos. Boa, boa? E para finalizar, tchutchucos, um último fator que a gente pode destacar, que tem toda uma relação com o surgimento do Renascimento, é a prática do mecenato, que eu já expliquei, né? A prática do mecenato, tchutchucos, é a prática do financiamento da arte e da ciência, tá? Eu coloquei artístico para a gente dar uma resumida.
Então havia um interesse de membros da elite, por exemplo, principalmente a burguesia e os reis, de financiar arte para quê? Para que possam ter conhecimento e utilizar esse conhecimento dentro dos seus setores, né? Para que possam também ser reconhecidos. Eles eram reconhecidos porque, ao financiar, eles eram ditos como sendo pais do conhecimento. E também, tio-tchucos, a gente vai ter a prática do mecenato difundido entre os membros da elite como maneira de tentar também dar vazão à riqueza que eles tinham. E aí caiam de costas. O que começou com a burguesia se estendeu para o rei e ficou durante um certo tempo nesses dois elementos sociais, acaba também chegando na igreja. Lembra lá, por exemplo, quem eu mencionei que financiou a escola de Atenas, do Rafael Sanzio? Foi o Papa Júlio II, né? A Igreja Católica, ela também passa a financiar o movimento, o Renascimento, a arte, para quê? Para se reafirmar, entenderam? Então todos esses fatores, eles mostram o quê? Eles mostram que o movimento renascentista é fruto daquelas transformações típicas da Baixa Idade Média, e ao mesmo tempo mostram que há um interesse muito grande em financiar cultura e arte, em financiar ciência, cultura e arte. Era, na verdade, ou a sua reafirmação ou a sua potenciação no sentido de ideologia para se defender, ou na atividade comercial ou na política. Entenderam? Então o resultado foi o seguinte: nasceu um movimento, que é esse movimento renascentista, muito associado, tchutchucos, ao que a gente chama de cidade, olha lá que legal, elite e classicismo. Então eu não posso falar que o Renascimento era um movimento popular. Não, pelo contrário, era um movimento ainda elitista e urbano. Joia? E aí, para nós terminarmos essa primeira parte, tchutchucos, adivinha qual é o berço do movimento renascentista? É a Itália, né? A Itália, porque teve lá o seu renascimento comercial e urbano, se tornou um grande centro. A Itália, porque era herdeira do conhecimento greco-romano. E a Itália, tchutchucos, porque lá tinha uma série de pessoas interessadas em financiar a arte, igreja, por exemplo, e não mediram esforços para que isso acontecesse. Agora, vem cá, o movimento renascentista italiano, tchutchucos, que foi o berço do Renascimento em si, ele teve uma média duração. Ele começou no século XIV, dentro desse contexto e dentro do que eu discuti com vocês como sendo as grandes transformações, e já no século XVI estava declinando, dando espaço a partir desse momento para outros renascimentos espalhados pela Europa, como por exemplo o renascimento inglês, francês, o ibérico, tá? E dentre os principais fatores, olha lá o que a gente sempre tem que lembrar. Itália, ela foi o berço por conta dos grandes centros comerciais que nessa época faziam a ligação da Europa com o Oriente, destacam assim Gênova, Veneza e Florença. Itália foi o berço do Renascimento. Por quê? Porque ela tinha uma burguesia muito consolidada, a burguesia que passou a monopolizar o comércio entre o Oriente e a Europa, e uma burguesia muito enriquecida. Mas a mesma burguesia que era monopolizadora e enriquecida era aquela que precisava se afirmar. Entenderam? E por último, tchutchucos, uma coisa que a gente tem que até aprofundar é que a Itália era herdeira do conhecimento clássico. Por parte de Roma, todo mundo sabe por quê, né? Porque a Itália no passado foi o Império Romano. Mas a cultura grega, ela tem toda uma relação com a Itália dessa época, sabe por quê? Porque a Itália, ela abrigava boa parte dos intelectuais que estavam fugindo do Império Bizantino e traziam a cultura grega daquela região. E sabe por que eles estavam fugindo do Império Bizantino? Linka com aulas que eu já expliquei. Porque os bizantinos estavam começando a ser atacados pelos muçulmanos. Então esses grandes intelectuais, como filósofos, escritores e arquitetos, fogem de lá, fogem do império que era tão ligado à cultura grega, e vindo para cá, para a Itália, trazem esse conhecimento. E trazem, inclusive, tchutchucos, até um pouco, um cadinho daquilo que a gente chama de cultura árabe, cultura islâmica, tá? Então era uma Itália efervescente, era uma Itália que tinha muito dinheiro, uma Itália que tinha setores sociais engajados na tentativa de se financiar a arte para afirmação, e também uma Itália que tinha toda uma herança grega
e herança romana. Tudo bem? Agora vai uma dica. De todas as cidades que a gente utiliza para falar que foram berços do movimento renascentista, merece destaque Florença, tá? Porque Florença que foi talvez o primeiro local a se preocupar com todo esse papo do Renascimento, com financiamento, com cultura e ciência. E ali se destaca a popular família, vou colocar abreviado para vocês, Médici, a grande família mecenata ou mecena das artes. Beleza? E para a gente financiar aqui o nosso conhecimento também, tchutchucos, vamos encerrar na próxima aula. Eu vou aprofundar falando um pouco das fases do Renascimento da Itália. Olha lá. O Renascimento na Itália, tchutchucos, ou o Renascimento da Itália, como queiram, ele teve uma primeira fase que é chamada Trecento. E por que Trecento? Trecento equivale aos anos de 1300, século XIV. Uma dica para na próxima aula eu aprofundar. Essa é a época, abreviando, do humanismo, tá? Então, grande parte das obras artísticas e culturais dessa época sim, tem muita ligação com o humanismo. E sim, tchutchucos, tem toda a relação com as universidades. Destaquem aí um grande nome, depois eu vou retomar, Dante Alighieri. O Dante Alighieri, muito provavelmente, junto ao Petrarca, foi um dos primeiros grandes escritores da época e grande escritor também humanista. Boa, boa? Então essa primeira fase, a fase do Trecento, equivale ao século XIV, é a fase do humanismo. Bacana? Vai lá para a próxima. É chamada Quattrocento, equivale aos anos de 1400, século XV. Dica para vocês, essa é a época do auge. Uau! Grande parte dos pintores mais famosos, por exemplo, são desse período. Destacam-se lá o famoso e não menos importante Leonardo, talvez o maior símbolo do Renascimento na Itália e do Renascimento europeu. Temos também Sandro Botticelli, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E é uma fase de auge, tchutchucos, que coincide, para quem está atento à história, com a queda de Constantinopla. Então todo o conhecimento bizantino aqui estava muito presente. E quando eu falo do conhecimento bizantino, eu falo do conhecimento grego e também um pouco do conhecimento muçulmano ou islâmico. Tá certo? E para finalizar, para na próxima aula a gente aprofundar, a última fase do Renascimento da Itália, ou italiano, tchutchucos, é a fase conhecida como Cinquecento ou Cinquecento. É a fase que representa os anos de 1500, pessoal. E nesse momento a gente vai perceber que nós verificamos aqui o declínio. Não quer dizer que tivemos pouca produção artístico, barra cultural, barra científica. Mas isso quer dizer que o movimento italiano perde força, abrindo espaço para outros movimentos dentro da Europa. Como eu já citei, o movimento inglês, o francês, o ibérico e por aí vai, tá? Então nessa fase da decadência a gente pode destacar um Rafael Sanzio, a gente pode destacar também Bramante. De novo, não significa que o movimento italiano teve pouca produção, significa que ele perde o brilho, dando espaço a outros renascimentos que ganham seu brilho nesse exato momento. E aí, lembrem-se, fortemente relacionado com os reflexos da navegação europeia, das grandes navegações, em que nós teremos o enriquecimento de outras áreas e nessas áreas as práticas do Renascimento que vão florescendo. Tudo bem? Então tá aí, tchutchucos, primeira aula de Renascimento Cultural passada a vocês. Não se esqueçam de resolver os exercícios e qualquer problema me procurem. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.